noite, a paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação, você que já está aí nos acompanhando pela live que estamos realizando pela Associação Cristã ProBem, Associação Cristã ProBem, porque fazer o bem faz bem, e nós estamos realizando o estudo dos evangelhos da Bíblia, evangelho de Jesus, e o nosso tema é Conhecendo a Jesus Cristo por meio dos evangelhos. Você é muito bem-vindo. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar pela oportunidade de estarmos na tua presença. Pai Santo, em nome de Jesus, rendemos graças a ti por tudo que o Senhor tem nos feito, por todas as experiências que temos passado, pelos momentos bons, momentos difíceis. Em tudo o Senhor tem nos ensinado. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão também dos pecados daqueles que nos machucaram. Já esquecemos, Pai Santo, deixa para lá, o Senhor perdoa, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa casa. Não permita que o inimigo se aloje em nossa casa física, em nosso corpo, em nossa mente. Não permita, Pai Santo, é o que nós te pedimos, que o teu Espírito Santo habite em nós e que o Senhor também possa habitar com o teu Espírito Santo na nossa residência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa também os países em conflito, que eles possam conhecer a tua voz, conhecer o teu amor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Abençoa o Brasil, abençoa a nação do Brasil, abençoa os governantes que lideram este país, dá sabedoria, Pai, que nenhum mal possa nos atingir, que antes essa nação seja uma nação escolhida para pregar o Evangelho a todo mundo, Pai. Celeiro do mundo é o Brasil. Nós cremos, Pai, um dia em que o carnaval não será mais carnaval, será a grande festa cristã e será realizada no Brasil, a maior festa cristã do mundo. Seremos conhecidos assim, pelo povo que adora ao único Deus, Criador do céu e da terra. Dá-nos sabedoria, ensina-nos a Tua palavra, dá-nos o conhecimento, ensina-nos, mostra-nos quem é Jesus e o que Ele quer de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, você é muito bem-vindo aqui nessa live e fica conosco até o final nesse estudo, um estudo que propõe conhecer mais de Jesus, conhecer mais do caráter, conhecer mais do perfil, do chamado, do propósito de Jesus o Cristo, o Salvador. Para muitos, um homem, para outros, um profeta, para alguns, um Deus. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Isto é muito importante, você saber quem é Ele. Muito importante nós sabermos quem é Ele para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? E nós estamos estudando o livro de Lucas. Hoje nós daremos início ao estudo do livro de Lucas. E, lógico, como dito, o nosso propósito é conhecer a Cristo por meio dos evangelhos. Deus enviou seu Filho amado. Olha aí! Pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer. Por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo em nada, terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
pense que sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o rei da sua vida, o rei da sua casa. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus e você vai ver a grande mudança que ocorrerá primeiro dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então nós temos que entender o seguinte: nós já estamos no livro de Lucas, evangelho que escreveu Lucas, não é? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, vou deixar um... Estamos estudando o livro de Lucas, o evangelho que escreveu Lucas. No evangelho de Mateus, Jesus, nós já lemos, já estudamos, Jesus é o rei. Ele é o descendente de Davi, Davi era rei. Então Jesus é apresentado no evangelho conforme escreveu Mateus. Ele é apresentado como rei, descendente de Davi. Mas ele também é aquele prometido para os judeus, porque ele vem com uma promessa. Isaías tinha prometido o Messias. Então, para os judeus, ele deveria ser o esperado Messias. Os judeus, a maioria, não entendeu isso, não recebeu. Mas a proposta era essa. E ele precisou vir, segundo o livro de Mateus, para cumprir a profecia e apresentar o reino dos céus para o povo, trazer o reino dos céus para a terra. Por isso que no Pai Nosso, ele ora dizendo: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, ele traz junto com ele o reino de Deus. Então, Mateus apresenta Jesus nesta ótica. Ele tem como proposta apresentar Jesus como um rei descendente de Davi e que veio cumprir a profecia. Já o livro de Marcos apresenta Jesus como servo, aquele que veio servir, e ele foca nas ações e nos milagres. Ele dá uma ênfase na operação de milagres que Jesus realiza. Essa aqui é a ótica de Marcos. E também a todo tempo dando a sua própria vida, servindo a nação, servindo o mundo, servindo a humanidade. Então, Marcos apresenta Jesus como um servo que veio dar a sua vida, que veio fazer o sacrifício de vida como servo, para servir, levar o pecado da humanidade sobre ele, servindo, né? Lavando os pés, operando maravilhas, sinais, milagres. Assim é a proposta de Marcos. E Lucas, ele já apresenta, que nós vamos ler hoje, estaremos lendo Lucas, o início do capítulo 1, Jesus como homem perfeito, Salvador, veio de Maria, encarnado ali, né, com a proposta de ser apresentado também para os gentios. E são os gentios que escrevem o livro, né, a ótica de Lucas é a visão segundo os gentios, não segundo os religiosos, mas como que o povo via ele. Então ele apresenta essa visão de como os gentios viram Jesus. Então o destaque dele maior é a humanidade de Jesus e a compaixão pelos humildes, pelos necessitados, pelas mulheres, por todos aqueles que careciam, né, os mais humilhados. Lucas tem essa proposta. E já o livro de João, que será o próximo estudo, depois que lermos o livro de Lucas, o livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, apresenta Jesus como o Verbo de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele apresenta como um Jesus eterno, como uma característica de divindade, né? Então a representação pura do eterno, do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Essa é a proposta que apresenta João, né? Então você vê que são 4 evangelhos,
4 óticas diferentes, 4 apresentações diferentes, mas as 4 de uma forma muito própria para a vida de cada ser humano. Porque nós precisamos conhecer Jesus pelo menos nessas 4 perspectivas, como rei, como servo, como homem e como Deus vivo. É muito importante nós enxergarmos Jesus assim, e em cada área da nossa vida ele vai atuar. Atua como rei da nossa vida, ele atua como nosso servo quando se oferece para nós nos servir, operando milagres sobre a nossa vida. Jesus para nós também, ele é um homem perfeito quando é o nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que está sempre conosco, no amigão do peito, né? E também, em alguns momentos, nós precisamos falar com Deus na terra. Então ele é o caminho, a verdade e a vida, a representação do próprio Deus em oração, em intercessão, em sinais e maravilhas. Que lindo, né? Que bom que você até aqui já tenha entendido essa perspectiva dos 4 evangelhos. E o início do livro do Evangelho de Lucas, na introdução, ele já diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, eles tinham os fatos apresentados e agora eles quiseram colocar em ordem. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Então, é uma narrativa de fatos narrados, organizados, testemunhos que foram organizados de tal forma a estarem aqui agora. E foram ministros da palavra, né? Pessoas que foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Então ele está falando, ele está escrevendo para alguém, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, tipo assim, olha, eu estou te falando, não porque você não conheça, mas para que você já tenha certeza daquilo que você já sabe. É para confirmar, é para testificar as informações que você já ouviu aí. Por isso que nós fizemos essa predição, esse relato. Predição dos nascimentos de João, o Batista e de Jesus Cristo. Veja que ele fala João o Batista, porque João ele era conhecido como aquele que batizava. Aquele que batizava no Rio Jordão e que anunciava o arrependimento nas águas. O batismo das águas, que já naquela época manifestado, operado, praticado por João Batista, tinha como objetivo o arrependimento dos pecados. O batismo nas águas representa o novo nascimento. Você deixa ali os seus pecados pelo arrependimento, pela confissão dos pecados a Deus. Então existe um gesto de confissão a Deus e, como símbolo desse arrependimento, você mergulha na água e nasce de novo uma nova vida. Então João o Batista vinha praticando isso e anunciando a vinda do Messias, preparando o caminho. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Aqui nós vamos conhecer a história de João, né? A origem dele. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles não eram qualquer um não, hein? O cara era, o povo lá era certinho. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte
entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então os sacerdotes eram escolhidos pela sorte para ver quem iria entrar e apresentar ali o incenso, oferecer o incenso a Deus, lá no local adequado. E toda a multidão do povo estava fora. Então o sacerdote entrou e ficava aguardando, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Imagina, você está ali oferecendo um incenso, né? Fazendo uma adoração a Deus, e aparece um anjo na sua frente, você olha, que só está você naquele lugar, não tem mais ninguém. Era um lugar separado, era um lugar santo ali, sagrado. E aí aparece o anjo e ele ficou com temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Interessante, né? Que aqui, nos evangelhos que nós estamos estudando para conhecer Jesus. Mas os evangelhos não deixaram de honrar João Batista, que veio preparar caminho para Jesus. Então Deus, ele honra aqueles que o honram, aqueles que o representam. Deus sempre irá honrar a sua posição quando você decide honrar a Deus, quando você decide fazer a vontade do Pai, quando você decide trabalhar para Jesus, Ele sempre vai te honrar. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido no mundo inteiro. E o personagem central é Jesus. E nós poderíamos estar falando só de Jesus, mas Ele não deixou de falar de João Batista. Não deixou de dar importância para João Batista. E terás por prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Podemos dizer que ele era um nazireu, né? Já tinha ali um chamado ministerial, um chamado de nazireu, profético, um chamado anunciado, e já estava proibido tomar o vinho. Você vê que a bebida alcoólica, para algumas pessoas, ela não pode ser. Não pode ser. Para alguns ministérios, não pode ser. E há quem diga que não tem problema beber. Não, não tem problema beber. Não é a bebida em si, mas é o teu chamado. É o teu chamado, é a tua vida, é o tipo de propósito que você tem e quer, que não combina com a bebida. Então é lícito, mas não convém para você. Veja que Sansão, ele se deu mal, né? Por conta de não respeitar o propósito que ele tinha. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias. Então aqui, ele não era Elias, não tem encarnação aqui, mas o espírito de Elias estava sobre ele, como se fosse uma unção, um poder, né? Uma autoridade de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem e disposto. Olha aqui, então tem uma preparação para as coisas, viu? Não é de qualquer jeito não. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei disto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Você imagina, você está velhinho. Por isso que eu digo, né? Nunca é tarde para você crer que você pode ter uma família, pode ter filho. Para Deus não existe impossível. Ele pode tocar no teu ventre e você pode gerar. Se for a promessa de Deus, se você entregar o seu Isaac. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eita, glória aí. Era o anjo que ajudava Deus lá, que auxiliava Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam,
porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Eu acredito que ele não creu, né? Duvidou, ficou mudo, senão ia tagarelar. Mas eu acredito que algumas promessas não é para falar. Tem promessas que tem que ficar calado. Então aqui o anjo já ajudou ele, né? Falou: você vai ficar quieto, mudo, você vai falar na hora certa. Porque o inimigo não pode saber, né? Tem coisa que o inimigo não pode saber dos planos de Deus. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. Saiu mudo. Imagina, você está lá fora esperando, ele entrou para orar, para queimar o incenso. Quando sai, não responde. O povo ficou sem entender. Não entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Então o ministério tem tempo, hein? Tem dias de ministério. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então ela revelou que foi importante, né? 5 meses. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Então veja, é importante a gente falar isso aqui, né? Deixar claro. Então, no 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo vai lá anunciar. Então, João veio antes de Jesus 5 meses, que agora ele vai anunciar lá para Maria, quer ver? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então aqui tem se a própria Bíblia diz que ela é bendita entre as mulheres, né? Em parte os católicos não estão errados, né? Em dar uma honra a Maria como a mulher abençoada e bendita entre as mulheres. Salve Maria, salve agraciado. Então a Bíblia saúda ela com salve Maria aqui, ó. Será que você é religioso, cabeçudo, a ponto de não entender isso aqui, ou você vai abrir seu coração e vai entender? Agora, nós não adoramos Maria, né? Diferente, nós adoramos a Deus, nem Jesus nós adoramos a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da adoração a Deus. Presta atenção aí e vai pegando a visão. E vendo ela, turbou-se muito. Eu estou falando isso, desculpa cortar aqui. Para os crentes parar com essas manias de ficar criticando os outros. Vai fazer tua adoração e deixa cada religião no seu quadrado. Cada um vai responder pelos seus atos. Deixa de ser chato e ficar aí falando mal das religiões. Vai, presta atenção no que Deus mandou. Agora, se Deus mandar, sei lá, e dar uma mensagem para o padre ou para o macumbeiro, aí isso é problema seu. Aí é um chamado, né? É um chamado. Mas esse não é o chamado para todo mundo não, viu? O chamado não é ficar criticando as religiões. O chamado é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. O chamado do id é pregar o evangelho, o amor de Deus, o reino de Deus, operando sinais e maravilhas. Essa é a missão do crente. Então, só para de fazer fofoca, falar mal da vida dos outros e vai cuidar do id. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! E vendo-o, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça
diante de Deus. Oh, obrigado, mamãe. Mamãe de Jesus, obrigado. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí eu me veio um negócio na cabeça aqui que eu vou escandalizar hoje. Hoje eu não tem jeito. Hoje vou escandalizar. Já vi que eu vou escandalizar. Mas amém, né? Vamos ver. Tomara que não. Se Maria era mãe de Jesus, e Jesus é o meu Senhor, e eu sou co-herdeiro de Deus em Jesus Cristo, então Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. E Deus não tem mãe, nem mulher. Deus, Criador do céu e da terra, não tem sexo, não tem mãe, não tem pai. Ele é eu sou. Mas Jesus teve mãe. E Jesus é o meu Senhor. E eu sou co-herdeiro de Cristo. Seria errado uma pergunta? Fala aí no comentário o que você acha. Seria errado eu me sentir filho de Maria também? Ah, mamãe, minha madrasta não, né? Porque ela não é mãe de Deus. Mas é minha mãe que me adotou. Porque na adoção, você é filho de quem te adota, né? E se ela era mãe de Jesus, e Jesus agora é meu brother, meu Senhor, então eu não posso ser filho de Maria também? Ou irmão de Maria? Acho que filho de Maria seria melhor. Filho adotivo. Ah, se ela quiser me adotar, não tem problema nenhum. Eu não sei você. Eu não tenho problema nenhum. Ah, Deus, que isso não seja uma blasfêmia na minha vida. Muito bem. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Opa, peraí. Então estou certo. Se Jesus é filho de Deus e é filho de Maria... Peraí. Deixa eu ver se entra na minha cabeça aqui. Se quem concebeu Jesus foi Deus, pelo anjo, então o pai de Jesus é Deus. E a mãe, pai, e a mãe é uma mulher, é Maria. Então tá certo, eu também sou filho. Porque se eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Maria. Se Jesus é filho de Maria, eu estou falando simbolicamente, tá? Não vai ignorar aí, que isso aqui não é biológico, é simbólico, é por honra, é por espiritualidade, né? Isso é por honra. Vê se você consegue alcançar essa dimensão de... Quantas vezes você não foi criado numa casa aí e que a sua tia... Eu fui criado pela minha tia, uma boa época, e a minha tia para mim era uma mãe. Quantos não são criados aí por uma avó? E a avó é vó e é mãezona. Ou quantos não são adotados e nem conhecem a mãe nem o pai, mas o pai e a mãe que criou falam: esse aqui é meu pai. Mas ele não é seu pai, mas você chama de pai, porque existe um vínculo afetivo, vínculo de afetividade, de alma, de coisa, de gratidão. Você fala: meu pai, você é minha mãe. E não está errado, não. É o pai mesmo, é a mãe, porque criou, porque foi ali, sustentou. E daí o ditado que diz que pai é o que cuida, pai é o que cria, mãe é a que cuida. Então Maria é nossa mãe. Maria é nossa mãe. Mamãe, obrigado. Mas eu tenho minha mãe biológica, que viveu aqui na terra, que já faleceu, já está com o Senhor, sem tirar o crédito da minha mãe biológica, que ela tem uma honra de mãe biológica, sem tirar esse crédito. Eu não preciso substituir, porque eu conheci minha mãe. E a gente tem que honrar pai e mãe. Então, mesmo que você não conheceu o teu pai e tua mãe,
biológica, né? Vamos dizer assim, foi abandonado, sei lá, não tem problema. Você tem que honrar, falar obrigado por você ter me gerado e ter me colocado aqui. E agora minha mãe está sendo fulana que está me cuidando, meu pai está sendo fulano que está cuidando de mim, mas eu ainda agradeço a minha mãe biológica por ter me gerado. Você está dando a honra para ela. E honra não é por mérito, é porque ela te gerou, porque ela foi escolhida por Deus para te gerar, ainda que ela tenha te abandonado, tenha te entregado, não tem problema. Ela foi criada, os seus traços biológicos, genéticos, são herdados dos seus pais. Então, abençoe o que está dentro de você, abençoando quem te gerou. Quando você abençoa quem te gerou, você está se auto-abençoando. Quando você amaldiçoa a árvore que te gerou, você é fruto, você está amaldiçoando o teu fruto. Preste atenção nessa visão e cumpre a palavra do Senhor e honra pai e mãe. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ela era virgem, ela não tinha casado, ela estava esposada, ela era noiva. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então aqui é milagre duplo, né? Maria ficou, além dela ter que acreditar que ela poderia ficar grávida de um anjo, ela ainda teve que acreditar que a prima, que já era idosa, também estava grávida. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Era, porque para Deus nada é impossível. Oh, vai viver esse natural, vem viver, eu te convido a viver esse sobrenatural de Deus na sua vida. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu te convido a viver hoje o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus. Isso aqui é um livro histórico, isso aqui não é um conto de fadas. Se conta que a história de Maria e de Isabel, dizendo que uma era estéril, teve filho, e a história documentada, que não é historinha não. O que nós precisamos mais para crer que Jesus, ele é o milagre de Deus, que Deus realiza impossíveis? Olha aqui o sinal. O que você precisa? Desafia Deus, fala assim: olha, eu quero esse impossível, realiza isso, alinha o meu coração com o teu, porque aqui não se esqueça que é um impossível de acordo com o propósito de Deus, né? Não é porque elas queriam ser bonitas, não é porque elas queriam por vaidade, não. Aqui era um milagre de Deus para que se cumprisse a profecia. Então existe uma glória de Deus envolvida aqui. Quando você alinha o teu coração, os teus desejos com a vontade de Deus, aí o milagre acontece. Porque ele não vai fazer só para o teu gostinho, ainda que ele possa realizar alguns desejos do nosso coração também. Mas quando a gente consegue alinhar o nosso desejo ao desejo de Deus, aí, meu amigo, só esperar o tempo certo. Então, como que faz isso na prática? Quer ficar rico? Peça dinheiro para você ajudar o povo, para você ajudar o próximo, para você usar na obra do Senhor. Mas cumpra, hein? Você quer saúde? Peça saúde para você evangelizar, para você cuidar do povo. Quer sabedoria? Peça para você ministrar, para você ensinar, para você dar palavra de sabedoria, para instruir as pessoas, para libertar as pessoas da ignorância. Então, quando você pede algo e você linka
ao propósito de Deus, eu acredito que o impossível acontece. Agora, eu quero um carro para encher de vagabunda e curtir. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa do teu coração. Por isso que Jesus falou, pedis e pedis mal, porque pedis segundo as concupiscências do teu coração. Se o pedido é para a minha vaidade, estou pedindo mal. Agora, quero um carro, que eu quero levar ao povo, quero fazer uma missão, então pedir para um propósito específico, para o reino de Deus. E o impossível para Deus não existe. Grandioso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e a glória em sua vez. Glória a Deus, aleluia. A Associação Cristã Pro Bem, fazer o bem faz bem. Vai separando seu copo com água aí que nós estaremos orando pela água e o Deus do impossível poderá transformar, abençoar a água e você receberá a cura, o milagre e a libertação para testemunho de Deus. Associa já o projeto de Deus aí, para testemunho. Então, a sua cura já coloca ela no reino, para testemunho, para você testemunhar o poder de Deus na sua vida ou na vida de alguém. Pega uma garrafinha, aí você separa, ora na garrafa, determina ali que a água é consagrada, nós vamos consagrar a água em nome de Jesus e nós cremos que você vai lá no hospital, pega a água, passa na cabeça, passa na ferida devagarinho, dá para a pessoa beber, com sabedoria, né? Não vai usar aí com imprudência, seja prudente no usar e tenho certeza que o milagre acontecerá. É importante que você creia, porque sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento, né? Fundamento para tudo. Tudo funciona pela fé, porque não tem como a gente provar. A gente prega o evangelho e a gente muitas vezes fica querendo discutir, provar, argumentar. Não tem, é fé. Fé quem tem não precisa de explicação. E quem não tem não adianta explicação. Fé é assim. Então é importante você entender que às vezes a pessoa não tem a fé ainda para compreender. Fica discutindo, não. Ora pela pessoa. Quero agradecer aqui você que nos acompanha pela live, pelo Facebook. Muito obrigado pela sua participação. E pedir perdão mais uma vez por aqueles que eu não consigo ver. Tem muita gente que fala que acompanha, que tal, mas não aparece para mim aqui no Facebook na hora da apresentação. Depois eu acabo vendo, né, e respondendo alguns. Deus abençoe sua vida, Ney Isabel de Amorim, Lucas Mamani, hermanos bolivianos, e a família da Neide também toda em peso aí, olha, o Mylor e a nora Grace é o nome da minha prima, e o filho também, o neto Taylor. Aê, Taylor, você tá louco, hein, Taylor? Você não perde uma, hein, Taylor? Obrigado pela sua participação, eu já ouvi o seu áudio, e Deus é contigo, Taylor. Glória a Deus, obrigado por você estar aí.
E um abraço para os irmãos bolivianos também. Deus abençoe a vida de vocês. Pegue seu copo com água. Estaremos orando agora pela água. Estaremos orando e nós cremos que o poder da cura, ele existe por meio de Jesus Cristo. E ele pode usar. Ele usou o cuspe, pegou o cuspe, pôs na língua do mudo e o mudo começou a falar. Ele pegou, cuspiu no chão, pegou barro, pôs nos olhos do cego e o cego voltou a falar. E às vezes a gente se escandaliza, né? Não escandaliza não. O Senhor tem caminhos diferentes para tratar e a gente precisa deixar ele tratar conforme ele quer e não ficar pondo impedimento. Né? Naamã foi mergulhar nas águas do rio sujo lá e a lepra dele ficou ali porque ele obedeceu o profeta. Vai entender Jesus, né? Melhor não entender, melhor receber o milagre. Recebe o milagre primeiro, depois se você entender bem. Se não entender também, já recebeu o milagre. Pegue seu copo com água. Pegue seu copinho com água. Pegue a sua garrafinha. Pega aí, que nós estaremos orando agora. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos esta água no copo, na garrafa, não importa, nós apresentamos a Ti. Para que o Senhor venha abençoar, para nós consagramos a Ti e damos graça por esta água, gratidão por essa água. Repreendemos todo demônio, todo mal que vem querer roubar a Tua presença. Todo mal que vem querer roubar, todo demônio, nós amarramos e lançamos para o abismo. Em nome de Jesus. E consagramos essa água, abençoando-a em nome do Senhor Jesus, o Cristo, que reina para sempre. Ao tomarmos, ou quem tomar, será curado e liberto do rim, do fígado, do baço, da fibromialgia. Nós cremos no Teu poder, da depressão, da esquizofrenia, seja qualquer a doença, não há impossível para Deus. Nós damos graça e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome sua água. Pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar à pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. O Pai é bom, o Pai é bom, o Pai deseja salvar, o Pai deseja curar, o Pai deseja nos amar. O nosso Pai é bom. O sofrimento não é por conta de Deus. O sofrimento são as nossas escolhas, são as nossas decisões. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos honrado com conhecimento, com sabedoria. E eu quero agradecer também, Senhor, pela vida dessa pessoa, pela cura que o Senhor opera hoje. E essa pessoa está sentindo fogo, um queimar por dentro, assim, um fogo, porque o Senhor visita pelo Teu Espírito Santo. E grande será o testemunho, Pai. E eu te agradeço por esse milagre, em nome de Jesus. Leva Teu povo em segurança. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana libertos, protegidos. Livra-nos do mal, da bala perdida, do homem perverso. Livra-nos do mal, Pai, do pensamento ruim. Senhor, blinda a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Levanta suas mãos para o céu, num gesto de quem vai receber algo. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, o Consolador, Paracleto, estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz:
Amém. Eu tenho proteção, refúgio acha o pecador no sangue teu, oh meu Jesus, aos pés de mim sempre, oh Senhor, com sangue lá da cruz, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, oh, me satisfaz e faz-me ver